Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim falar pra vocês de uma coisa que aconteceu na minha vida e que eu não esperava. É claro que vocês vão ver na legenda desse vídeo, mas eu vim contar pra vocês que eu vou fazer um intercâmbio pro Peru e aconteceu de eu fazer esse intercâmbio que vai ser patrocinado. Então, eu não vou pagar por ele porque eu fiz uma prova para que eu pudesse fazer esse intercâmbio e eu passei nessa prova. Então, eu vou e eu tô feliz, só que eu ainda posso dizer que eu fiquei muito surpresa porque eu não estava esperando, porque eu não me tinha ido muito bem nessa prova, eu tinha ficado em sexto lugar. Porque é assim, deixa eu explicar pra vocês como foi esse processo direitinho para que vocês possam entender. Bom, foi assim. Ano passado eu tinha feito essa prova, que é um projeto do Rotary para escolas de ensino público, para chama Projeto Sonho Internacional. Então seria para pessoas que nesse momento não poderiam estar viajando por questões financeiras e tudo mais, para realizações desse sonho internacional mesmo desses adolescentes, que eu sou uma delas, no caso. E então, ano passado eu fiz essa prova, é, ano passado eu fiz essa prova e eu fiz a primeira fase aqui na minha cidade. E eu passei em terceiro lugar. Olha só como aconteceu. Eu passei em terceiro lugar e tinham só duas vagas. Então, a pessoa que tinha passado em primeiro lugar acabou sendo desclassificada, então eu entrei. Então, eu fui para a segunda fase, que foi feita em outra cidade. Perdão por ficar mexendo na câmera, tá bom? Perdão. Eu resolvi gravar desse jeito porque se eu tivesse que sentar e gravar, eu não iria gravar esse vídeo nunca. Então, eu resolvi fazer desse jeito mais informal mesmo, contando pra vocês, tá? Então, eu fiz a primeira fase. A primeira fase, não passei, acabei ficando de suplente, primeira suplente, não estava esperando, porque normalmente nessas situações é muito raro de acontecer de você não ser selecionada. Então, tinha toda uma questão de notas, de. Como fala? De notas, se tua família tinha que ter uma renda X, não uma renda muito baixa, mas se tivesse uma renda muito alta, então quer dizer que você teria. Quer dizer que tua família teria condições para que você fosse. Então, o para que iriam patrocinar isso para vocês? Para você, se você tem condições, entende? Vocês entenderam, né? E então, eu fui para a segunda fase, que não foi feita na minha cidade, foi para uma outra cidade, junto com os outros jovens das outras cidades que tinham passado. Eu fui e fiquei em quarto lugar, ano passado. E eu não sei, eu não fiquei esperando, eu fiquei até triste e tudo mais, mas eu não tava, sei lá, eu achava que não era o tempo de eu ir, não era a hora, sabe? Eu acho que eu não estaria preparada para ir se fosse no ano passado. Então, esse ano eu não fiz a primeira fase, eu fui convidada para ir direto para a segunda, somente eu. Porque ano passado eu tinha ido muito bem na segunda fase, fiquei em quarto e eram 3 vagas. E esse ano eu fui convidada para ir direto para a segunda fase. Eu espero que vocês estejam entendendo. Então eu fui para outra cidade de novo fazer a segunda fase e fui pior que o ano passado. Fiquei em sexto. Só que esse ano foram abertas 5 vagas, não 3, igual ano passado. Foram abertas 5 vagas, então eu fiquei como primeira suplente de novo, igual ano passado. Só que eu não sabia que eu tinha ficado como primeira suplente. Eu sabia que eu tinha ido mal, porque eu fui porque é assim, a segunda fase tem uma entrevista, uma prova. Eu acho que é só a entrevista e a prova que contam na segunda fase. Eu fui muito bem na entrevista e não fui muito bem na prova, o que me deixou um pouco surpresa. Mas tudo bem.
Aí, eu achei que eu tinha ido muito mal, tipo, pessimamente. Mas aí, teve um dia, que eu fiquei sabendo que eu ia, que eu era a primeira suplente. Mas aí eu entreguei nas mãos de Deus, sabe? Eu orei e falei, ah, Deus, faça a tua vontade. Assim como eu falava no dia que eu fui fazer a prova da segunda fase. Eu falava, ah, Deus, faça a tua vontade. Eu não ficava pedindo, Deus, por favor, me dá, por favor, me dá. Não, eu falava, Deus, faça a tua vontade. Aí, tá. Aí eu entreguei nas mãos de Deus, depois que eu fiquei sabendo que eu era a primeira suplente. E nem fiquei pensando, ai meu Deus, será? Não. Porque normalmente, nesses casos é muito difícil de acontecer, de dar errado. Por quê? Porque a renda da sua família já foi aprovada quando você vai para a segunda fase. Tudo que você tem que ter para ir para a segunda fase já foi aprovado. Então, depois que você passa da segunda fase, não tem como dar errado. E eu não sei como aconteceu. Não sei o que aconteceu, quem desistiu, o que deu errado, mas abriu uma vaga para mim. Então eu recebi uma mensagem desse cara que ele é uma pessoa muito boa e que ele me ajudou muito e ele me levava para outra cidade quando tinha que fazer prova e ele que estava me apoiando, sabe? Nesse sentido, eu digo. Então eu recebi uma mensagem dele dizendo que tinha aberto uma vaga para mim e que eu tinha que urgentemente dizer se eu iria para o intercâmbio ou não. E eu não sabia qual era o país. Isso eu estava na escola nesse momento e eu até falei para as minhas amigas, falei, gente, abriu uma vaga para mim. Mas eu fiquei assim, como, né? A gente, sabe, confia tanto em Deus e quando as coisas acontecem a gente fica meio sem acreditar ainda, sabe? Porque, sério, Deus é muito grande. Enfim, aí, aí de início eu fiquei assustada, sabe? Porque eu nunca passei tanto tempo fora de casa, longe da família, dos meus amigos, da igreja, que é muito importante pra mim. Eu sei que se você não tiver uma vida com Deus na sua casa e sentir Deus com você na sua casa, é um vazio, sabe, que você sente. E isso é uma coisa que a gente tem que buscar em casa. Se eu não tivesse isso, de sentir Deus em casa, sabe? Quando eu tô mesmo fora da igreja, eu acho que eu ficaria muito mais preocupada. Mas aí, pessoas vieram falar comigo, sabe? Porque pode ser que pra você é loucura eu falar de. Porque quem assiste meu canal ou que vê os meus vídeos sabe sim que eu sou evangélica, mas religião não é tudo. Se você não tiver um relacionamento com Deus, você e Deus, não só questão de igreja, não adianta nada, sabe? Então sim, eu fiquei preocupada de passar esse tempo fora da igreja, mas pessoas vieram falar comigo e Deus levantou pessoas para que eu pudesse entender que isso é um presente de Deus na minha vida, que isso é um privilégio e que eu não tô aqui para me mostrar, para falar, olha, eu vou fazer um intercâmbio. Não, não é isso. É para dizer que os planos de Deus na nossa vida são maiores do que a gente pode imaginar. E nas horas que a gente menos imagina, é aí que Deus age. É aí que Deus que nós não somos merecedores de nada que venha dele, nada que ele possa fazer por nós. Nós não somos merecedores, mas ele faz muito mais do que a gente pode imaginar. A única coisa que a gente tem que fazer é confiar, porque os sonhos de Deus são reais na nossa vida quando a gente confia nele, entrega a nossa vida a ele e decide viver para nós mesmos, para realizar nossos próprios sonhos. E quando a gente diz, Deus, eu confio nos teus sonhos para mim, na tua vontade para mim, porque eu sei que a tua vontade é bem melhor que a minha. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu erro, e eu escolho as coisas erradas, e o Senhor não faz isso. E é assim que a gente deve viver, confiando no Senhor. Porque quando. Perdão por ter mexido.
a gente deve viver confiando no Senhor, porque quando a gente confia nele, tudo mais ele faz, e faz bem melhor do que a gente pode imaginar. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Eu pretendo sim fazer diário de intercâmbio e quando as coisas forem acontecendo, porque eu ainda nem sei o que eu vou fazer lá, se é curso, o que é. E eu vou ficar 2 meses, e eu nem falei o país. Eu vou ficar 2 meses no Peru. No máximo 2 meses, eu ainda não sei o tempo, mas isso tudo eu vou fazendo em vídeos, eu vou contando. E então vejo vocês nos próximos vídeos, se Deus quiser. Um beijo, até o próximo. Deus abençoe. Tchau!